Vamos lá. Item 4 aí, outras bancas, né? Na alternativa na qual estão presentes apenas as fontes secundárias, as complementares lá, né? Do nosso artigo 100, né? Caça-palavras. Decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa. Gente, esse aqui a lei atribui eficácia normativa e os decretos. Olha aí, essa questão é bem polêmica, tá? Decretos. Foi considerado gabarito aí, essa questão, tá? Na época do CTN, né? Decretos-leis, eles inovavam aí no ordenamento jurídico, né? Só que a gente tem hoje os decretos regulamentares, que só tem função de explicar a lei, detalhar ali, regulamentar, né? Então, o artigo 99, o conteúdo e o alcance dos decretos restringe-se aos das leis, em função das quais sejam expedidos, né, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nessa lei. Então, no artigo 100 fala são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos. Então, tem polêmica nisso aí, vários autores, né? Então, isso aí é bombinha, né? É bombinha, mas fonte secundária aí, decreto, né? Fonte secundária, o decreto, né? Bombinha, cuidado, né? Com esse tipo de questão aí. Olha o B, tratados e convenções internacionais. Vamos por eliminação? Tratados e convenções internacionais, fonte primária de todos os tributos, né? Agora, atos normativos expedidos pela autoridade, aí tá flagrantemente no artigo 100, né? Atos normativos, decisões dos órgãos, práticas reiteradas, convênios, tá tudo aí, né? Atos normativos secundárias. Ah, tá, mas ele quer fontes secundárias, né? O erro tá porque aqui, ó. Tratados internacionais primários, tá? Decretos regulamentares secundário. Tratados e convenções internacionais primário, só que é secundário. D, convênios entre si, secundário. Tratados e convenções internacionais que versem, ó, em parte, né? Em parte. Tem um errinho a mais aqui, né? Mas isso aqui é primário. Vamos lá. Práticas reiteradas observadas pelas autoridades administrativas, secundário. Agora, lei ordinária, gente, lei ordinária, que versa a matéria tributária, fonte primária, né? Fonte primária. Então, decreto é polêmico, viu? Decreto é polêmico, mas, enfim, a vida não é fácil de um concurseiro, né? Uma pesquisa rápida aí, ó, o professor Sabag, ele fala que decreto é fonte primária, né? Já o Ricardo Alexandre e a VUNESP, né, consideram então a doutrina de banca, né, jurisprudência de banca. A VUNESP, bota aí, vamos botar no resumo. VUNESP diz que decreto é fonte secundária. Sabag diz que é fonte primária. Ricardo Alexandre diz que é fonte secundária. Questão 2 aí. Tratando-se de legislação tributária, é correto afirmar que os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas são normas complementares? Sim. São fontes principais? Têm força de lei? Não. Equiparam-se as leis? Podem estabelecer? Ah, não, gente. Pelo amor de Deus, né? São normas complementares. Claramente, né? Estão expressas no artigo 100, né? Os atos expedidos pelas autoridades administrativas. Artigo 100, normas complementares, tá? Olha aí. Questão 3. Não podem ser consideradas fontes formais. Questão boa, viu? Porque isso não tem no CTN, né? Olha, a doutrina e jurisprudência não é fonte formal, tá? Leis delegadas, decretos, são fontes formais, né? Ó, leis delegadas, fontes primárias, lei. Decretos, legislativa, a polêmica, né? Secundário. Resoluções do Senado, secundário.
Resolução do Senado é polêmica também isso aí, né? Tratados e convenções internacionais. Primário. Medidas provisórias. Ah, não vou entrar, não. A medida provisória é algo provisório, né? Mas a jurisprudência. Ó, boa, né? Bota a bombinha aí. Jurisprudência e doutrina não são fontes formais, tá? Vou adicionar no resumo. Olha aí, questão 4, né? Eu falei aqui. Tratados e convenções, medidas provisórias, né? A VUNESP considera como fonte primária, tá? Resoluções do Senado. Gente, primária é o que consegue inovar, né? Resolução do Senado define as alíquotas mínimas e máximas do ICMS, mínima do IPVA, máxima do ITCD. Então vamos por esse raciocínio aí, tá? Isso é polêmico, são fontes secundárias. Imagina, o secundário, ela não vai destituir, criar algo, vai apenas, né, regulamentar, explicar, né, trazer definições. Então, olha, decretos regulamentar uma lei e as normas complementares, tá? É o gabarito aí, mas vamos para o raciocínio de não pode inovar, não pode. Agora, decreto autônomo, gente, é praticamente uma lei. Decretos legislativos também, né? Decreto legislativo, olha aí. Essa questão aqui é pra gente, véspera de prova, né? Medida provisória, a gente inova. É praticamente uma lei, né? Tem força de lei. Leis complementares, é assim então, hein? Fonte primária. Decretos legislativos, primário. Resoluções de quê? Não fala, né? Mas que é secundário. Já tem uma primária, as resoluções, ó, decreto autônomo. Isso aqui é certeza. Resoluções, né? Não se sabe, não tá no CTN as resoluções, né? Não tá expresso resoluções, né? Então, são questõezinhas chatas, né? Questão 5. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribui eficácia normativa. Essa frase é tão importante. A que a lei atribui eficácia normativa. Porque tem questão que não fala disso. Não são todas as decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa. Somente os que a lei atribui eficácia normativa são considerados normas complementares das leis, dos tratados, das convenções internacionais e dos decretos em matéria tributária. Acerca das referidas decisões, é correto afirmar que, não, gente, essas decisões é o prazo, né? Quanto aos seus efeitos normativos, salvo disposição em contrário, gente, atos, os atos, né, na data da sua publicação, as decisões, 30 dias, os convênios, na data neles previstas, né? Então, olha aí, entra em vigor 30 dias, tá? Decorebinha, né? Decorebinha. Olha aí, questão 6. A legislação municipal do município W previa em 2017 uma multa de 200 do valor atualizado do imposto, né? 200 sobre o valor atualizado, caso identificada determinada omissão de conduta do contribuinte no curso da fiscalização. 2017, olha aí, 2017, 200. 2018, 150. E aí, já sabe, né? Vai aplicar a menor aí no caso, com certeza. No ano de 2018, né, após iniciada a fiscalização da Associação X, a legislação do município é modificada, introduzindo maiores poderes. Olha aí, gente, se maiores poderes de investigação tá lá no artigo 144, trata do lançamento, né? Aplica-se ao lançamento, né, a legislação que posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária tenha instituído novos critérios para apuração ou processo de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas, otorgando o crédito maiores garantias. Fica por aqui. Então, além dos casos lá do artigo, né, cento e que a gente já viu que cansou nesse módulo, né? Além dos casos
do 106, né? Aplica-se ato pretérito, em qualquer caso, quando seja a lei interpretativa, né? Ato não definitivamente julgado. Então, a legislação que amplia os poderes de investigação das autoridades, né, retroage também, tá? Retroage por causa do artigo 144, tá? Ó, 144, que trata de lançamento. Por isso que é bom fazer questões de direito tributário depois que você fecha tributário. Que aqui todo mundo ia ficar boiando aqui, né? Nessa palavrinha, né? Ampliou maiores poderes, mas reduziu a multa de 200 para 150, em vista da situação hipotética e a legislação nacional. Então, vamos lá. A fiscalização foi em 2018, ampliou os poderes e reduziu a multa. E aí? Né? Vamos lá, letra A. A nova lei será aplicada retroativamente à fiscalização no que se refere à redução da multa. Ok. Quanto aos poderes de fiscalização, não serão aplicadas à fiscalização em curso, por ter se iniciado antes da vigência da lei. Olha aí, ó. Se aplica sim. O erro está no não. Somente no não. A nova lei será aplicada retroativamente à fiscalização no que se refere à redução da multa por infração. Ok. Quanto aos novos poderes de fiscalização, serão estes aplicáveis a eventual lançamento tributário, ainda que relativo a fatos geradores ocorridos anteriormente. Perfeitamente, né? Aplica-se. Letra C. A nova lei será aplicada imediatamente quanto à multa, sendo devida a multa de 200. Não, gente. Quanto à multa, sendo devida a multa. Não, 150. Quanto aos poderes de fiscalização, não serão aplicadas. Tá aqui, ó. Dois erros. D. A nova lei não será aplicada retroativamente. Será assim, quanto à multa, por se tratar de caso de fraude à legislação. Tá? Quanto aos poderes de fiscalização, a aplicação da lei ao caso hipotético é possível, desde que reinicie. Não existe isso aqui, ó. Agora, no enunciado falou fraude, né? Omissão. A omissão não é fraude, tá? Cuidado. Não afirmou, né? Enfim. Vamos lá, letra E. Letra E. Eu coço a cabeça com essas questões. Letra E. Nova lei será aplicada imediatamente quanto à multa. Ok. Sendo devida a multa. Ah, não. É 150, menor. No caso de multa, diminui. Quanto aos poderes serão aplicados pelo curso por ter essa se encerrada após a vigência? Não tem isso não, gente. Se aplica, tá? Simplesmente essa. Olha aí. Maiores poderes de investigação, tá? Artigo 144. Questão 7. Ao teor do que dispõe o CTN, a legislação tributária que disponha sobre a dispensa do cumprimento das obrigações tributárias acessórias de ser interpretada literalmente. Questão batida, né? Mas vamos reler para revisar, repetir até entrar por osmose na nossa cabeça. Artigo 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações acessórias. Literalmente, tá? Questão batida. Questão 8 aí. A lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidades interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado. Olha aí, o que é que eu já falei? Toda vez que tiver mais favorável, tem que ter dúvida. Dúvida porque detergente é IP, né? Dúvida. Cadê onde tem dúvida? Em qualquer caso, por aplicação analógica, égua. Caso de dúvida, olha quanto a natureza, as circunstâncias materiais de fatos ou natureza ou extensão dos seus efeitos. Coisa linda. Literalidade. C. Quando dispuser sobre outorga de isenção literal. Quando dispuser cumprimento de literal. Quando suspender o crédito, suspensão literal, gente. B de bola, dúvida, dúvida.
Questão 9. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará, em primeiro lugar, a analogia, né? Analogia, primeiro lugar. Segundo, princípios gerais do direito tributário. Terceiro, princípios gerais do direito público. E quarto, equidade. Pocotó, 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 né? Questão 10. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária deverá utilizar de novo, né? Questão igual, é? Não, gente. VUNESP, VUNESP. 2014, 2015. Meu Deus do céu. Sério isso? Analogia, né? Tá aí, já escrevi, né? Analogia. A gente aproveita e revisa a ordem. Exercício não é só para ficar marcando X, não. É para repensar mentalmente aí nas opções. 11. Considerando as disposições expressas no CTI, assinale a alternativa que corretamente traduz o Instituto Tributário a respeito do qual a legislação tributária deve ser interpretada literalmente. Outorga. Gente, égua, SA aqui, a remissão, né? Outorga de isenção. Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Embora, rapaz, que. Gente, caramba. Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias é acessória, mas para dispensar um cumprimento de uma obrigação tributária principal, uma isenção, estaria correto, cara, mas é questão de literalidade aí do CTN, né? Suspensão, exclusão do crédito, outorga de isenção, né? E dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Suspensão do crédito tributário, tá? Égua. Eu não vou nem comentar muito essa questão, mas tem um monte de coisa errada nela. Mas suspensão do crédito tributário tá, né? Tá estampado aí no artigo 111, né? Suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção, dispensa do cumprimento de obrigações acessórias, né? Interpreta-se literalmente, suspensão do crédito tributário. Concessão de remissão, rapaz, também, viu? Para conceder uma remissão, em tese sim, né? Conversão do depósito em renda. Na verdade, extinção do crédito tributário, né? Então não está falando assim suspensão e exclusão, né? E aqui é extinção, né, do crédito tributário, mas é suspensão e exclusão. Então, mas isso aqui é literal também, né? Mas pela literalidade aí é a letra C, né? Suspensão do crédito tributário. Finalizamos aí nessa bateriazinha de outras bancas. Só teve VUNESP, foi? Só teve VUNESP. E aí, encerramos o módulo 7 e vamos para o módulo 8 em breve, né? Forte abraço.